Fala pessoal, e aí, tudo bem? Bora para mais uma revisão de aluno aqui. Vou estar dando uma olhada na página do Max, vocês vão acompanhar aqui comigo. E a primeira coisa que eu fiz foi organizar os layers porque estava muito bagunçado. O layer dele, olha o tanto de coisa. Não tem necessidade de trabalhar assim. Assim, você pode trabalhar do jeito que você quiser, deixar tudo bem separado, mas vai acabar pesando muito o arquivo. E a não ser que seja realmente necessário, uma página muito, muito complexa, você precisa trabalhar com bastante layer, mas uma página como essa não tem essa necessidade. Então, a minha página vai ficar assim, flat, cor e bora lá. Primeira coisa, coloquei em tons de cinza e já dá para ver que está tudo misturado. Ó, essa personagem aqui sumiu, está misturada com o cenário. Aqui não dá para entender nada o que que é esse painel. E só esse primeiro painel que tá dando para ver o personagem, porém tá tudo muito igual. Ó, olha aqui, ó, a porta, a parede, tudo a mesma tonalidade. Então colocar sempre em tons de cinza para vocês verificarem se as cores estão com a tonalidade correta, ok? Bora lá. Primeira coisa, eu vou separar esse aqui. Como essa parte da frente está escura, eu vou tentar mexer no tom do fundo. Vamos ver se eu consigo dar uma separada no fundo. Vou fazer um teste aqui. Aqui. Pronto. Pronto. Olha que diferença, como eu já sei que tem um personagem em primeiro plano que está mais azulado e no segundo plano, no fundo, tem uma outra personagem. Então, o leitor ele olha a página e já identifica, fala, pô, aqui tem um personagem, ali tem outro. Olha isso, olha a diferença. Então a gente precisa facilitar para o leitor, ok? Outra coisa, se a gente coloca em tons de cinza de novo, continua ela se misturando, essa personagem se misturando com o fundo. Então vamos dar uma selecionada nela. E aqui, já mistura aqui, não tem problema. Ok, o flat está bem defeituoso. Eu não sei se ele já pegou pronto ou se foi ele que fez, mas está bem ruinzinho esse flat. Não pode ter essa quantidade de falhas aqui. Tem que estar perfeito, porque senão depois pode dar problema. Se fosse aplicar algum efeito aqui de luz, ia ficar horrível com o flat desse jeito. Então tem que ter um flat bem organizadinho. Ok. Eu vou vir aqui, ó, imagem, ajustes. Aí tem algumas opções. Tem brilho e contraste, tem levels, curves e o exposure. Eu costumo usar o exposure. Aí eu venho aqui, olha o que vai acontecer com a personagem da escada. Se eu puxo para cá, ela clareia muito. Se eu puxo para cá, ela escurece. Offset vai deixar mais saturado ou menos. E o Gamma Correction vai mexer no quanto mais escuro você quer. Então o que que eu faço? Venho aqui, devagarzinho, mexo no Exposure, já melhorou. Olha a diferença como a personagem saltou da página. Eu vou deixar sempre a dele habilitada, porque aí a gente consegue comparar a minha com a dele, tá bom? Deixa eu só tirar esses tons de cinza dele que eu coloquei. Ó, olha a diferença, beleza? Então, assim, sempre prestar muita atenção em como fazer a separação de planos. Paleta de cor é extremamente importante. Não se preocupe com render, não se preocupe com efeito especial. Se preocupe em paleta de cor, tonalidade, separação de planos. Isso é muito mais importante do que ter um render bonito.
Às vezes o pessoal fica muito preocupado de ter um render cheio de detalhe, de pincelada. E cara, se você vê os trabalhos do David Stewart, ele praticamente faz cor flat. Só que é tão bem feito que é incrível. Então, assim, se preocupe em como contar a história, em como separar planos, ok? Aqui eu posso colocar até uma luzinha, hein? Acho que vai ficar da hora. Eu acho que eu vou escurecer um pouco esse cenário. Aqui. Vou escurecer um pouco o cenário para a personagem saltar mais ainda da página. Nossa, o flat está todo bugado, olha lá. Aqui. Pessoal, prestar bastante atenção no flat. Um flat ruim estraga toda a revista. Olha aí, ó, era só para eu clicar na personagem. Agora eu estou tendo que separar tudo. Isso aqui toma tempo. Uma revista com prazo, você já ia se atrasar todo. Então, deixar o flat bem organizadinho, para quando você precisar fazer alterações, ser coisa rápida de fazer. Eu vou perder um tempo nesse quadro, não tem problema, porque com certeza vai ser os mesmos erros dos outros. Então, ok. Bora escurecer só um pouquinho. Escureci um pouquinho, só tirei um pouquinho a saturação. E agora eu comparo, porque eu criei uma layer nova. Olha lá, a personagem como saltou mais. Tá ótimo. Ó, quando a gente põe de longe, isso aqui também é uma outra técnica que vocês podem fazer. Coloca de longe, esqueci minha água. Você coloca de longe, se você enxergar bem, é porque os planos estão bem separados. Ó, ótimo. Agora vamos comparar com a do Max. Olha lá. Tudo muito igual. E olha aqui. Vou colocar uma luzinha agora, hein? Acho que vai ficar legal. Eu chamo de VFX, não tem problema. Modo Hard Light. Vou usar o modo Screen. O Hard Light ele deixa mais saturado, o Screen ele deixa mais leve. Vou colocar como se fosse uma lâmpada ali na porta. Um aerógrafo. Que corzinha que eu vou usar aqui? Tentar com azul, depois eu vou alterando. Beleza. Sim. Com a borracha eu venho tirando. Só para dar uma luzinha ali na parede. Deixa eu ver. Ó, a gente olha de longe. Voltamos aqui e comparamos. Olha lá. Beleza? Ok, esse painel está praticamente pronto. A gente poderia colocar umas frescurinhas aqui, mas tranquilo. Ó, a gente está num cenário escuro, dá para ver que o desenhista colocou bastante preto, então essa parede amarela aqui não faz sentido algum. Se você quer contar a história de um personagem que parece que está entrando escondido, olhando pela porta, então não faz muito sentido manter uma paleta de cor assim alegre, amarela, sabe? Deixa eu tirar isso aqui. Tiro o personagem. Deixa eu ver. Essa parede amarela não tem como a gente manter ela. Tirar um pouco isso. Agora a gente precisa acender o personagem, porque senão ele vai sumir, né?
Agora sim. Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou jogar um overlay de baixo para cima, pessoal. Só para dar uma. A gente poderia usar ou multiply ou overlay, só para dar uma ambientada. Como o personagem é azul, eu acho que eu vou jogar um verde para não ficar tão azulada a página. Vamos trabalhar com um verde e depois a gente vai ajustando. Ó, beleza. Tá pegando muito no personagem, eu não gostei. Então o que que eu faço? Eu venho com a borracha e tiro. Poderia estar fazendo com máscara, mas assim vai mais rápido para vocês olharem. Pronto. Já vamos comparar aqui com a do Max. Ó, olha a diferença. Olha como a gente ambientou o personagem, o leitor está entendendo que, pô, ele tá com cuidado, ele tá subindo a escada para entrar num lugar onde pode ter um monte de ladrão, ou se ele é o ladrão da história, que eu não sei, eu não conheço essa história, mas ele deve ser o herói. The Horseman, o Homem-Cavalo. Tá bom. Olha lá, olha a diferença. Beleza? Muito mais ambientado, está mostrando para o leitor. Uma coisa que eu faria aqui, como ele está entrando num lugar que dá para ver que ele está com cuidado, que ele está preocupado até, eu colocaria, falaria com o desenhista, se ele não achasse ruim, eu deixaria as bordas todas pretas. E os quadros eu faria a borda branca por cima de tudo. Aí a gente compara com a do Max de novo e a gente vê se funciona bem. Deixa eu ver aqui. Se você clica e segura o Shift e clica de novo, ele faz uma linha reta. Muitas pessoas não sabem disso, mas tem essa dicasinha aí do Photoshop. Beleza. Estou fazendo rápido, pessoal. Daria para fazer, obviamente, com as bordas corretas. Aqui é só uma para vocês terem uma ideia de como que ficaria diferente. Apago aqui. Vamos ver se deu uma diferença na página, só com essas poucas alterações. Apago aqui, apago aqui. Ó, olha a página como estava, olha agora. E por quê? Porque a gente tem que se preocupar com a história. Eu nem estou lendo o roteiro, mas só pelo que o desenhista me demonstrou, eu acho que esse desenho é do Joey Bennett, né? É, tá escrito ali Bennett. O cara é impecável em como contar a história. Então, só de eu olhar eu já sabia, pô, ele tá entrando com cuidado, o modo como ele tá pisando na escada, o modo como ele tá segurando a arma. Então, como fazer que o leitor se sinta com mais. Não seria medo a palavra, mas assim, mais apreensivo. Então a gente usa paletas mais escuras. Olha lá. Ok. E agora, parte principal. Essa aqui. Ó, olha como tá tudo igual. Gente, não pode fazer isso, tá? Não tem como ser tudo igual desse jeito. Por isso que quando a gente verifica no tom, tá tudo parecido, porque, olha lá, tá tudo muito igual. Isso não fica legal. A borda da a borda teria que ter outra cor aqui da porta. Ó, como o flat está pegando as outras coisas, ó, tem que tomar cuidado com isso também. Gente, um flat mal feito estraga uma página toda. Essa porta seria de metal, será? Vou deixar ela cinza, porque tá com cara de ser porta de metal. Isso aqui, deixa eu ver se o flat fez. Fez.
Isso aqui, vamos mudar essa cor. Aqui, aqui, aqui. A luz está vindo daqui, né, de cima. Então vai ter sombra embaixo. Ok. Já que tem luz aqui, vai ter uns efeitos da luz batendo nas coisas aqui. Beleza. Bom, já melhorou. Já melhorou. Isso aqui, só não entendi isso aqui, porque parece um brilho, mas esse negócio da porta não teria brilho. Eu acho que não é luz aqui, não. É só uma. Eu esqueci o nome agora, do que segura a porta. Vamos lá. Multiply. Eu quero essa corzinha aqui, que é a que eu gosto sempre de trabalhar. Ok. Vou escurecer um pouco esse fundo. Crio uma máscara e inverto, que aí depois eu posso usar essa cor que eu quero aí. Essa escada aqui, textura, gente. O leitor precisa entender que isso é uma escada, não dá para ficar totalmente cor flat. Se fosse um gibi que fosse totalmente flat, ok. Mas como não é, vamos jogar uma texturazinha aqui de leve. É de graça, pô. Ó, pega um pincel qualquer aí de pedra e vamos jogar uma texturazinha aqui para dar uma alterada. Ó, como já melhorou. Tá vendo? Assim, com pouca coisa você já consegue melhorar a página. Aqui novamente o amarelo. Eu não sei da onde, Max, da onde você tirou esse amor por amarelo, hein? Brincadeira, Max. Mas toma mais cuidado, beleza? Porque a gente tem que fazer sentido para a página, senão fica tudo muito bagunçado. Eu vou escurecer mais o fundo. Vamos ver se o flat seleciona para mim certinho. Ah, selecionou. É, aqui eu tiro das outras partes. Aqui. Multiply já tá. Deixa eu fazer uma coisa. Beleza. Ok. Gente, não vai ficar perfeito porque eu estou fazendo isso aqui de um modo extremamente rápido, né? Mas é mais para a gente ter uma ideia de como melhorar a página com poucos ajustes. Eu acho que esse vídeo aqui não vai ter nenhuma hora, então dá para ver que é algo rápido. Beleza? Vamos ver se a gente consegue ajudar o meu grande amigo Max. O Max é um baita flatter, hein? Trabalhou comigo, fez um trabalho aí para Marvel, que eu sou, para quem não sabe, eu sou Ghost da Marvel, já tem bastante tempo, desde 2018 que eu faço Ghost para Marvel. E o Max detonou no flat aí me ajudando na revista do Homem-Aranha. Muito show. Valeu, Max. Ok. Vou mesclar tudo. Esse verde aqui é o overlay ali, né? Vou mesclar isso aqui. Agora vamos fazer esse personagem aqui. Beleza. Ter certeza que eu peguei só o personagem, eu pintei ele todo de preto. Ok, é ele mesmo. O que eu faria para melhorar ele? Bom, primeira coisa, tá tudo igual. Textura da roupa, textura da arma, textura da bala, das granadas aqui, tá tudo igual. Capacete, tudo igual. Cor de pele, tudo igual. Eu não consigo saber o que é plástico aqui, ó. O que é plástico, o que é metal, tá tudo parecido. Então a primeira coisa, versificar materiais. O que é metal precisa brilhar mais. O que é couro vai puxar um outro tipo de luz. A gente chama isso de Subsurface Scattering, que é SSS. É um termo em inglês que é a quantidade de luz que vai bater naquele objeto e o tanto de luz que vai entrar e o tanto de luz que não vai entrar. Ok? Então, vamos dar uma correção nesse cara aqui. Deixa eu ver.
Hum, cara, tá tudo tão parecido, ó. Esse cinto aqui tá tudo igual. Vou tentar dar uma ajustada rápida, hein? Vamos ver se eu consigo. Essa bolsa aqui também tá chamando muita atenção, não tá legal. Essa parte da arma também não tá legal, tá sem sentido essa sombra, luz no meio e sombra ali. Essas granadas também não gostei. Vou mudar elas. Essa paleta verde eu gostei. Agora essa aqui parece granada ao mesmo tempo que. Deixa eu ver. É granada, pô. Esse vermelho aí, não. Vamos jogar um laranjinha mais vivo. Para chamar bem a atenção do leitor. Ok. Eu gosto sempre de trabalhar em multiply. Então, mesmo processo. Crio uma camada. Eu gosto de trabalhar com roxo. Jogo por cima. Multiply. Sempre eu gosto de trabalhar assim. Crio uma máscara, inverto. Agora eu venho aqui fazer as sombras dessas granadas aqui. Vamos lá. Aqui. Ctrl R você gira a página, viu? Tem gente que também não sabe isso aí ainda. Com Ctrl R você consegue rotacionar a página. Depois aperta o R e volta. Beleza. Essa bolsa aqui também. Ok. Beleza. Depois a gente vê para colocar ou mais sombra ou mais luz. Ok. Uma coisa importante, olha, tem luz branca, a gente não pode usar branco. Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Para não usar branco. Usa sempre uma cor o mais claro possível aqui, ó, no slide, que seja 2,5 de amarelo ou de azul, mas nunca branco total, beleza? Que não fica legal. Vou jogar uma sombra no personagem de baixo para cima. Por quê? Porque aqui a luz está batendo, mas aqui tem menos luz, então não pode ter essa quantidade de branco batendo aqui, porque aqui é sombra. Vamos ver se consigo arrumar isso aqui. A luz não bate no corpo dele inteiro, assim, desse jeito tão forte. Ó. Ok. O cinto, né? Deixa eu fazer esse cinto aqui. Aqui tá batendo bastante sombra. Aqui bate sombra, aqui também. Aqui dentro também, aqui. Ok. Ó. Beleza. Não vou perder mais tanto tempo na página, porque senão a gente tomaria muitas horas aqui. Agora, para fazer a parte da luz, o que eu costumo fazer? Crio uma nova layer, escolho uma cor que eu queira para a luz, aí você escolhe a que você gostar, venho e coloco em screen. Ele vai ficar assim, crio uma máscara, inverto para ela sumir. E aí eu venho fazendo a luz no personagem. Claro que isso depois eu posso pôr filtro,
Posso fazer um monte de coisa aqui, mas isso aqui já dá uma baita de uma iluminada bacana. E luz é tudo, pessoal. Luz é tudo. Paleta de cor, tonalidade, isso tudo é importante. Mas você fazer um bom lighting, que a gente fala, né? Outro termo em inglês, luz é tudo. Uma boa luz deixa o projeto com outro patamar. Ó. E o legal da gente trabalhar em máscara, ai, calma, mas ficou muito forte essa luz na bolsa. Você inverte o aqui, ó, de branco para preto, e tudo que eu pintar agora ele vai apagar, ó. Tá vendo? Então, se bateu muita luz ali, eu posso apagar. Ó. Agora sim, as coisas que estão em cima recebem mais luz, as que estão embaixo vão receber menos. Vou fazer o cinto aqui, rapidinho, para dar aquele volume nele. Aqui, aqui. Aí eu inverto e com o preto da máscara eu venho apagando se eu não quero tão forte a luz. Ó. Para o final de tudo, a gente pode fazer filtro, a gente pode jogar mais efeitos. Aqui a gente poderia até colocar uma luz meio vermelha para ficar mais dramática, tá? Vamos colocar só pela brincadeira, para a gente ver como que ficaria. Hard Light, eu jogaria uma luz vermelha aqui só para ver o que acontece com o personagem. Ó, aqui, vermelho mesmo, vamos ver. Você vê como tem coisas que a gente vai fazendo, para sempre deixar a página melhor. Isso é normal. Aí eu apago onde eu não quero que essa luz vermelha bata. E agora a mesma coisa, vou selecionar o personagem todo. Deixa eu colocar ele num novo layer. Vem aqui, imagem, ajustes, exposure. Aí se ficar muito saturado, a gente vai controlando. Como a máscara dele já estava super branca, que o Max pintou de branco, então acaba ficando extremamente saturado, o que é normal. Mas por isso que a gente não pode usar tanto branco. Aí a gente compara aqui. Vamos ver como que ficou. Essa luz vermelha eu fiz só para a gente brincar de um modo para separar melhor o cenário do personagem. Então, obviamente, se é o mesmo ambiente, a gente teria que usar uma luz vermelha aqui, nesse quadro, e a mesma luz vermelha nesse quadro aqui também. Beleza, pessoal? Para poder fazer sentido para o leitor. A não ser que o personagem estivesse entrando num cenário diferente desse. Aí, beleza. Mas se não, a gente teria que usar aqui, ó, o mesmo vermelho, tá bom? E aí vir controlando para não ficar muito carnaval. Aqui, novamente, é só para a gente brincar e testar. Se a gente colocar no tons, ó, olha como está diferente. Ele já está mais separado do cenário. Aqui os outros painéis também. Então, tonalidade está correta. E agora, o que que a gente faz? Eu fecho a pastinha aqui e vamos comparar antes e depois. Ó. Vamos lá. Olha aí. Olha como está mais organizada. Olha como o leitor ele vai olhar a página e vai entender para onde ele tem que ver as coisas. Isso é muito importante, pessoal. Vai trabalhar com histórias em quadrinhos, não se preocupa em fazer só um bom render.
Se preocupe em contar uma história. E como que você vai contar uma história? Se você estudar a história da arte, você vai ver que os grandes mestres, eles se preocupavam com tudo, com tom, paleta de cor, divisão de planos, separação do personagem do fundo. E isso tudo a gente tem que pensar quando vai fazer uma página de história em quadrinhos. Beleza? Bom, por hoje é só. Espero que ajude vocês aí. Um abraço.